Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa querida fraterna. Boa noite ao pessoal que está no Instagram. Mais um dia de trabalho, graças a Deus. Antes da nossa abertura, só queria saber quem está vindo pela primeira vez na casa, por gentileza, levante a mão. Ok, bastante obrigado, sejam bem-vindos à nossa casa. Qualquer dúvida do funcionamento dos trabalhos, é só nos procurar que a gente informa vocês o andamento da nossa casa. A gente está com uns trabalhos um pouquinho diferenciados em horários e trabalhos por conta da pandemia, mas logo nós vamos voltar ao normal. Então, qualquer dúvida pode nos procurar que a gente esclarece direitinho. Então, sejam bem-vindos. Eu vou fazer a abertura e logo em seguida já passo para os recados. Vou pedir a todos então que fechem os olhos, nos colocando numa posição confortável. Vamos nos desligando dos problemas externos, vamos nos ligando ao plano maior, a Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, e aos amigos espirituais que desde as primeiras horas desse dia já vem preparando essa casa, deixando assim extremamente harmoniosa, para que possamos mais uma vez aprender um pouquinho sobre essa doutrina tão esclarecedora e confortadora. Vamos nos ligando aos mentores individuais, os nossos mentores, aos mentores dessa casa fraterna, e assim, humildemente, de joelhos em espírito, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite, então, mais uma vez. Antes de passar para o nosso convidado, só lembrando o nosso aviso a respeito do nosso Lojão Fraterna. Vocês podem ver aqui desse lado, tem um banner, né? No próximo dia 13 de novembro, então nós vamos fazer o nosso lojão, das 10 às 17 horas, né? Então, se vocês puderem doar coisas para o nosso lojão, apenas lembrando que as coisas são novos, artigos novos e seminovos. Então, não é artigo que costuma ir para o bazar da casa, são coisas um pouquinho melhores para o nosso lojão. Então, roupas, calçados, utensílios, enfim, o que vocês quiserem doar, tiver bom estado, novo e seminovo, quiserem doar, nós agradecemos. Além disso, nós vamos ter a nossa lanchonete também nesse dia. Então, aqueles que puderem doar e contribuir com bolos, tortas, doces, refrigerantes, enfim, tudo que a gente gosta de consumir, quiser colaborar, será muito bem-vindo também, será vendido aqui nesse dia. Toda a verba arrecadada nesse dia vai ser, primeiramente, para que a gente possa, então, consertar essa porta aqui que vocês viram que está abrindo só pela metade, né? Que nós estamos com um problema sério nessa porta. Então, é um pouquinho caro essa porta. Então, a gente vai reverter para essa porta, segurança da casa, claro, e equipamentos, notebook, microfones, que a casa realmente está precisando. Então, se vocês puderem doar, comparecer, nos prestigiar, por gentileza, será de bom grado. Lembrando o seguinte, o evento será neste salão. Então, nós estamos precisando de voluntários para na sexta-feira, dia 12, às 18 horas, nós vamos tirar todas as cadeiras daqui, levar para uma outra sala aqui perto, aqui nesse corredor,
E aí no sábado, após o evento, a gente retorna com as cadeiras. Então nós estamos precisando de voluntários, força, braçal, para que possa nos ajudar a pegar todas as cadeiras aqui e no sábado retornar as cadeiras. Então aqueles que puderem nos ajudar, os homens principalmente, né, nessa hora, nós agradecemos imensamente. É só nos procurar e a gente vai estar orientando vocês direitinho, tá bem? Então a gente conta com a presença, com a colaboração de vocês, como sempre vocês têm nos ajudado a nossa querida fraterna. Bem, gente, eu vou então passar para o nosso palestrante, José Samuel, que mais uma vez está dedicando um pouquinho do seu tempo para vir aqui na nossa casa. José Samuel, seja muito bem-vindo à nossa casa e uma boa palestra a todos. Tava bom demais pra ser verdade, né? Ufa. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz e o amor do nosso querido Mestre Jesus esteja com todos nós. A palestra da noite vem para desvendar um pouco mais do véu que nos separa dos mundos aos quais convivemos. Vamos tentar entender um pouco mais a influência do plano espiritual em nossas vidas e qual é o papel da casa espírita que vem cada vez mais nos alertar com relação às nossas necessidades. Como nós sabemos, o órgão sensorial nosso encarnado, para que possamos estar vendo as pessoas, são os olhos. E os nossos olhos, eles, mesmo dentro da cadeia animal, são instrumentos limitados. Os nossos olhos são capazes de ver apenas um pequeno espectro da luz. E tudo que estiver fora desse comprimento de onda, porque a luz é uma vibração, né? A imagem é uma vibração, tudo que estiver fora desse comprimento de onda, os nossos olhos não enxergam. Por exemplo, nós apertamos o controle remoto da nossa televisão e o canal muda. Mas quando nós fazemos isso, um feixe de luz se dirige até o nosso aparelho, que é o raio, que pode ser raio infravermelho, né? Nós temos os raios cósmicos que nós não vemos, né? Os raios gama que nós também não vemos. Quando nós tiramos uma chapa, né, do pulmão, um raio é enviado a nós, que é o chamado raio-x. Nós também não enxergamos. Por quê? Pela nossa limitada capacidade que o nosso órgão sensorial nos permite. Então nós temos esse comprimento de onda, né, entre 380 e 780, que nós conseguimos enxergar. Alguns animais têm uma perspectiva mais aguçada do que a nossa, né? Alguns nem enxergam cores. E aí então varia de um para o outro. Então veja que a nossa percepção de visão, ela se distingue a uma pequena faixa vibracional. É justamente por isso que a maioria de nós não consegue enxergar estes irmãos desencarnados, que muitos estão ao nosso lado, como neste momento, por exemplo, né?
e a nossa limitada percepção visual, pelo comprimento de onda em que eles se manifestam, nós não conseguimos vê-los. Alguns encarnados, mais conscientes do plano espiritual, conseguem adaptar a sua visão a vê-los. Em alguns até ao ponto de não saber em verdade quem está encarnado e quem está desencarnado. Com Chico era assim, né? Com outras e tantas pessoas era assim também. A Ivone Pereira do Amaral também tinha essa dificuldade, né? E para quem tiver uma dificuldade como essa, o segredo é olhar para os pés, né? Porque para que o espírito possa se materializar, ele desprende uma grande quantidade de energia, e às vezes essa energia imprime o espírito inteiro e falta um pouquinho até imprimir os pés. Então às vezes nós temos a sensação que ele está flutuando. Não é que ele está flutuando, a energia não foi suficiente para que pudesse completá-lo, fazê-lo por completo, né? E é justamente essa característica nossa ainda de encarnado, e muito e absoluta em razão da rudez da nossa composição. O nosso corpo ainda veste essa roupa grosseira que nós chamamos de corpo, adensado muito em função do planeta em que nós existimos. E isso muito pouco nos permite o contato com o plano espiritual. Não que ele não exista ou que ele não se manifeste, pois da mesma forma que o ar que está ao nosso lado existe, pois nós o respiramos, nós não o vemos, mas nós sabemos que o ar existe. Da mesma forma que a luz infravermelha muda o canal da minha televisão, eu não a vejo, mas sei que ela existe, pois o canal muda. E assim, o plano espiritual, em várias e várias ocasiões em nossa existência, se faz presente. Muitas vezes de forma incisiva. O próprio Jesus, logo após o seu desencarne, ele se materializou e foi ter com os seus, né? Alguém sabe quem foi a primeira pessoa que chegou a ver Jesus materializado? Como dizem, 3 dias depois que ele foi cerrado no túmulo, foi a... Qual Maria? Maria Madalena. A Madalena, exatamente. O que a Escritura nos fala, né, é que a primeira pessoa a quem Jesus se mostrou foi a Maria Madalena. Mas não foi só a Maria Madalena, né? Jesus ficou materializado por 45 dias. Todos os apóstolos o viram, o tocaram. Teve até aquele que duvidou que Jesus estivesse vivo e precisou tocar nas suas chagas para comprovar que realmente ele existia. O que em verdade Jesus veio comprovar para com os seus discípulos era uma verdade que nós já conhecemos. É a verdade que fez com que todos estes acovardados, mesmo tendo seguido este homem, considerado como um filho de Deus, por mais de 3 anos, no momento da sua maior periculosidade, no momento que este homem realmente correu perigo, todos sumiram, todos se afastaram, menos um, né? Que o único que acompanhou a morte de Jesus. Teve até aquele que o negou 3 vezes. Mas por que estes homens, que conviviam com um espírito de tamanha evolução, se amedrontaram? Por um medo muito comum em todos os encarnados. É o medo de morrer.
Todos tinham um medo de morrer. E eles sabiam que os romanos eram implacáveis. E o que de melhor eles faziam era matar. Tanto que mataram. E tantos outros, né? Pouco antes de Jesus, anos antes, um gladiador rebelde chamado Espartacus se rebelou contra o Império Romano, amealhando outras pessoas, compondo um pequeno exército, que foi literalmente vencedor de várias batalhas, até que Roma se cansou, mandou algumas legiões e simplesmente matou a todos. No dia da última batalha, 3.000 homens foram crucificados em toda a Via Ápia. Disse que faltou madeira para tanta cruz. Então não foi só Jesus que foi crucificado. E Roma matava pelo simples prazer de matar. Então, voltando aos apóstolos. Obrigado. Quando eles tomaram ciência de que, em verdade, a morte não existe, comprovado pela própria visão do mestre, eles todos saíram a pregar a palavra deste homem. Todos os apóstolos foram mortos, praticamente de formas violentas, crucificados de cabeça para baixo, flechados, esquartejados, queimados. E nenhum deles, em nenhum momento, praguejou ou pediu para que lhe poupassem a vida, pois sabiam que a vida, em verdade, não era aquela daquele momento, e sim as outras e tantas que eles ainda iriam viver. E para que serve a casa espírita? A casa espírita é um oásis de ensinamento. A casa espírita tem o dever de acolher, consolar, mas principalmente de esclarecer. Pois nenhum de nós pode dizer que eu não sabia, foi sem querer querendo, que eu fui egoísta, que eu roubei, que eu matei, que eu estuprei, que eu enganei, que eu fiz tudo isso de errado, mas eu não sabia que era proibido, que não podia fazer isso. Porque proibido não é. Nada nos é proibido. A cada um pode fazer aquilo que absolutamente lhe aprazer, contanto que tenha consciência que toda atitude gera uma consequência. E em algum momento ele vai ter que resgatar essa situação dele. Pois nós temos uma certeza, e todos devem concordar comigo, que Deus é bom. Alguém concorda com isso? Deus é bom. Deus é justo. Então por que nós reclamamos da vida? Por que nós reclamamos do nosso destino? Por que nós reclamamos das situações das quais nós nos encontramos, se Deus é bom e Deus é justo? Então, nós temos aquilo que nós precisamos para evoluir. E se a nossa evolução não se faz na tranquilidade, então que seja o agito a nos fazer nos movimentar. Porque tem um ditado que diz que a necessidade é a mãe das invenções. Então, o homem é dotado de extrema sabedoria, e ele usa a sua sabedoria para poder se adaptar ao momento em que ele vive. Nos momentos de maior dificuldade, o homem dá saltos, né? Vamos imaginar, em 1939,
no início da Segunda Guerra Mundial, os aviões praticamente eram biplanos, com duas asas em cima, feitos de madeira, e colados com papel e pano, e carregavam duas pessoas com o cockpit aberto. 1939. 1945 nós temos jatos de asa enflechada. Para quem não entende de um pouco de engenharia, pode imaginar um salto de pelo menos 100 anos, se não houvesse a necessidade do homem em estar se sobrepondo sobre ele mesmo. Então veja o quanto a tecnologia nós podemos usar para alcançarmos os nossos objetivos. Basta que o homem faça isso para que ele possa ter uma evolução saudável. Então, a casa espírita serve exatamente para isso. Mas a casa espírita, como muitos de nós devem ter conhecimento, não recebe só encarnados, né? A grande maioria, o grande público realmente que frequenta a casa espírita é um público desencarnado. Mas não é qualquer desencarnado que entra na casa espírita. Pois muitos dos que estão desencarnados são como nós, reflexos daquilo que eles sempre foram, porque ninguém será promovido a algo mais do que é simplesmente por ter desencarnado. Nós desencarnados seremos absolutamente o que em verdade nós somos hoje, apenas com um conhecimento fora dessa carne grosseira, um pouco mais ampliado, em função da visão espiritual que nós possamos ter. Então a casa espírita é protegida por aqueles que querem destruir a casa espírita, porque muitos encarnados e desencarnados são do quanto pior melhor. São do se eu não aconselho, se eu não aceito, eu destruo, né? Nós vemos isso em muitos lugares, né? Nós já vimos estátuas de mais de 2000 anos sendo destruídas absolutamente pelo simples motivo de que eu não acredito, então eu vou destruir. Bispos chutando imagens, templos sendo fechados, cristãos sendo mortos, simplesmente porque são cristãos. E isso acontece encarnados. E não pense que do lado de lá é diferente. Então a casa espírita conta com uma proteção, um vórtex, um halo energético que circunda toda a casa espírita. E nele os seus trabalhadores fazem a triagem daqueles espíritos que já estão em condições de tratamento, daqueles espíritos obsessores que estão com os senhores e senhoras aqui, pois estes espíritos obsessores já estão em condições de serem tratados também. Então eles vêm à casa espírita, o encarnado entra, o obsessor entra, o encarnado é trabalhado e o obsessor também. É assim que funciona. Então, tudo é uma condição de necessidade e tempo para que a coisa possa acontecer. Então, de muito antes da reunião ser programada, já os benfeitores espirituais comparecem ao ambiente e começam a preparar a casa para que ela possa receber não só os encarnados, mas os desencarnados também. Então espíritos protetores e guardiões são colocados em pontos estratégicos, para que ninguém possa escapar ou fugir ou criar alguma desavença. E a reunião é feita pelo coordenador do trabalho, desencarnado, né? Este coordenador da casa espírita, muitas vezes o mentor da casa, é que vai designar quem vai fazer o que e aonde, pois vários trabalhadores se apresentam para
que o trabalho seja realizado. E tenham consciência, dá trabalho para eles, muito mais do que para nós. E assim, aparelhos são espalhados ao longo da casa, né? Microfones espalhados, câmeras são ligadas, todos interligados na preparação do que se virá a seguir logo mais. E as palestras também ocorrem no plano espiritual, porque nós, a Terra, as nossas ideias, os nossos planos, são em verdade uma cópia mal feita do plano espiritual. Muito do que nós temos aqui, em verdade, veio do plano espiritual em encarnações sucessivas, e como nós sabemos, o espírito nunca regride, ele só progride, e o nosso perispírito absorve todas as informações que nós trazemos de vidas anteriores. Então nós vamos trazendo todas essas informações e passando para o plano físico. Tanto que nós temos que a concepção de Deus é universal. Nós temos alguns poucos ateus que não acreditam, mas 99% da população mundial acredita em Deus. E leia-se Deus como um ser superior que rege a tudo e a todos. E dê o nome que você quiser para isso. Então, no plano espiritual também tem palestras. É claro que lá é um pouco mais elaborado, né? Eles já usam fluido mental, não precisa ficar apertando botão, não precisava ter projetor, é tudo já ligado na mente, porque a projeção deles é mente a mente, né? Porque no plano espiritual também existem tantos necessitados de orientação quanto nós aqui na Terra. Espíritos das colônias que chegam completamente sem noção, sem saber o que está acontecendo, são paulatinamente informados, e ele vai aprendendo, até o ponto dele começar a ensinar, né? André Luiz, né, pelas mãos do Francisco Cândido Xavier, foi um dos que melhor nos descreveu as vinhas do plano espiritual, como funcionam as colônias, como que elas são, como que elas se interligam, como que elas agem e contribuem para o meio. Se vocês puderam ver, e quem não viu, por favor, veja o filme, né? Ou se de melhor ainda, leia o livro, Nosso Lar. Nós vamos ver que nem todos os habitantes do nosso lar são cultos, são espíritos da mais alta evolução, né? Que já abdicaram do seu orgulho, da sua vaidade e tudo mais. Não, muito pelo contrário. Eles são como qualquer um de nós. Muitos ainda querem levar vantagem até desencarnado, porque ele continua sendo aquilo que ele é. E assim, no início da palestra, nós vamos ver que o orador inicia com uma prece. Em algumas casas, tem-se o costume de fazer uma iniciação musical. É justamente para preparar o ambiente. Por quê? Muitos de nós viemos direto do trabalho. Às vezes nem deu tempo de passar em casa. E ainda estamos muito ligados aos nossos problemas e dificuldades. Então a harmonização do ambiente serve para equilibrar as energias, para que os trabalhadores possam fazer aquilo sem estar muito puxados pelas energias que possam estar fora de sintonia. E aí então o dirigente, né, toma a frente e inicia a prece inicial. Quando nós pensamos que aquelas belas e lindas palavras estão sendo proferidas por ele, até estão, né? Mas muito do que ele diz é intuído pelo seu mentor, é intuído pelos dirigentes do trabalho. E aqui nós vemos como se dá a ligação
né, entre eles, que é de mente a mente. Ele está falando aquilo que o Espírito está lhe orientando a falar, está lhe intuindo a falar. Às vezes pensa, nossa, como ele fala bonito, como ele fala bem, né? É o mentor dele que fala bem, né? Que instrui aquilo. É claro que num vaso oco não dá para ter muita coisa, tem que ter conteúdo, né? Tanto que uma vez um palestrante, ele já estava no seu 3º livro, ele queria escrever o 4º livro. E aí o mentor dele falou, olha, eu até quero escrever o livro com você, mas não dá. Você não tem conteúdo. Você não tem bagagem para eu escrever. Vai estudar. Vai para a escola, vai para a faculdade, vai aprender. Quando você aprender, quando você tiver conhecimento, conteúdo, aí eu vou conseguir trabalhar em você. Enquanto isso acontecer, eu não tenho o que fazer. Então, essa ligação se dá, mas quando existe sintonia. Tem que ter o mais importante de tudo dentro da nossa convivência com o plano espiritual. Chama-se sintonia. E muitas vezes as reuniões terrestres, elas são retransmitidas para o plano espiritual. Quando o assunto interessa, quando o assunto é de interesse do plano espiritual, porque eles já sabem de antemão o que vai ser feito, quem vai fazer e como vai acontecer, eles falam, essa parece interessante, essa informação é boa. Eu tenho um núcleo de pessoas desencarnadas lá na colônia tal, que estão estudando isso, então vamos ligá-los a eles. Pumba, a coisa liga. E aí a palestra é retransmitida para o plano espiritual. E quando o dirigente ou o palestrante inicia o seu trabalho, todos começam já depois de um certo tempo, onde a ansiedade cai, as pessoas relaxam um pouco mais, e aí os trabalhos dos nossos benfeitores espirituais podem começar. Então, os nossos chamados cordões de prata, que é o que liga o nosso espírito quando ele sai do corpo, eles começam a fazer sintonia com várias ramificações. E assim, todos que estão ouvindo a palavra conseguem relaxar e ter a ação medicamentosa, muitas vezes, dos nossos benfeitores que neste momento já estão trabalhando. Mas o mais importante, como eu já havia falado, é a sintonia. Pois, se eu estiver preocupado, está fisicamente aqui, mas a minha mente está preocupada no meu trabalho, no relatório que eu deixei de entregar, na reunião que eu vou ter amanhã, na bronca que eu levei do meu chefe hoje, se eu estiver com esse pensamento fora de sintonia, eu não vou conseguir auxílio. Os benfeitores não terão acesso, porque a nossa sintonia não se faz plena para que isso possa acontecer e ocorrer a ligação. Mas, se o nosso pensamento estiver naquele familiar doente, naquele filho dependente, naquela pessoa ou ente querido que está numa situação difícil, e o nosso pensamento estiver nele, aí sim, aí o plano espiritual vai usar dessa ligação, esse link que nós fazemos, e automaticamente, não só você está sendo tratado, como aquele que você está pensando, também automaticamente vão benfeitores para aquele local e ajudá-lo no que for possível. E assim, precisamos cada vez mais nos conscientizarmos da responsabilidade que nós temos para conosco mesmo, pelas nossas evoluções. E aí, não discutirmos antes de vir para a reunião. É uma boa dica, né? Para que você não fique com aquele ruído no seu perispírito. Não discutir, não
criar um ambiente hostil. Recomenda-se aos trabalhadores não comer carne nos dias de trabalho, né? Não porque nós temos que virar vegetariano, é porque como nós trabalhamos com energia, e o nosso corpo é absolutamente um condutor de energia, nós sabemos que a carne leva de 24 a 48 horas, né, mais ou menos isso, para se digerir. Então aquele bolo parado dentro da gente não é um bom condutor de energia. Então a energia nossa, do trabalhador principalmente, que necessita essa volúpia de energia, tem uma certa dificuldade pela movimentação daquilo que está parado dentro dela. Então recomenda-se uma comida frugal, como diz o Divaldo, né? Uma comida frugal, uma comida leve, se abster de problemas, tentar ter um dia mais ameno, né? Principalmente para os trabalhadores. E aí, nós temos uma coisa muito comum, né? Porque a voz agradável, calma, do palestrante, muitas vezes faz com que aquilo que nós mais queremos, aquele soninho gostoso. Quem nunca dormiu numa palestra? Quem nunca fechou o olho e disse, não quero dormir, meu olhinho fica pequeno, né? Aquela voz melodiosa e vai falando, né? Todo relaxado, na cadeira tão gostosa, eu vou dormindo, dei um cochilinho, não custa nada, né? Estou ouvindo, estou descansando os olhos. O que muito acontece em verdade é que este sono é proposital, né? Não é o indivíduo que está dormindo, é o plano espiritual que o adormece, porque só adormecido o seu espírito pode ser desconectado da carne. E desconectando o espírito da carne, eu consigo melhor tratá-lo. Então, muitas vezes, o seu obsessor está ligado por você, por ligações nebulosas, mas você talvez precise de mais tratamento que o próprio obsessor. E às vezes o tratamento no corpo físico ainda é muito difícil, porque eu tenho que ultrapassar todas as barreiras do corpo físico. E quando eu desconecto ele do corpo físico e posso tê-lo em espírito, aí é mais, vamos dizer, mais forte, mais contundente o tratamento que eu posso ministrá-lo. Mas a gente devolve, tá? A gente devolve depois para o corpo físico para poder ir para casa. E assim, nós fazemos o trabalho necessário a cada um, e o trabalho se discorre ao longo de todo o exercício. Às vezes a pessoa pensa, eu vou lá para tomar passe, né? Tem o papá hóstia, tem o papá passe, né? Não tem o papá passe? Chega só para a hora do passe, achando que é aquilo que vai, né? Lê do engano. O passe é só a cerejinha do bolo, né? É só um lustro. O trabalho mesmo, ele se dá na reunião, ao longo de todo o trabalho. Porque não existe trabalho fácil. Não existe pozinho de pirlim-pim-pim. Não existe estralo mágico que vai transformar a sua vida numa coisa mais maravilhosa do mundo, a não ser que você tome essa decisão, a não ser que você decida ser feliz. Porque muitas vezes nós sabotamos a nós mesmos, porque nós preferimos mais ficar reclamando da vida do que ir atrás e conquistar as nossas coisas. É mais fácil reclamar do que ir e fazer. Então, nós vamos aprender que não tem mimimi, não tem almoço grátis, nada é fácil, nada vem de graça, nada vai cair no seu colo, esquece. Tudo é feito através de 1% de inspiração e 99% de transpiração.
Ou alguém que ganha dinheiro fácil? Alguém aqui, a vida daqui, de alguém aqui, a vida é maravilhosa, é um mar de rosas, tudo dá certo, não tem nenhum problema, minha família é perfeita, meus filhos são maravilhosos, meus pais têm 120 anos, eu não tenho problema nenhum. Será que é assim? Não é assim. E se for, está errado, porque você está no planeta errado. Mas seu planeta não é esse aqui, seu planeta é outro já. E assim, nós vemos o plano espiritual trabalhando e fazendo o seu exercício. Porque tanto quanto existem trabalhadores na casa espírita, muito mais trabalhadores tem no plano espiritual. E nós temos também o atendimento fraterno. Aqui tem atendimento fraterno? Atendimento fraterno, né? O atendimento fraterno nada mais é do que um colaborador que se dispõe a sentar e ouvir os seus problemas. Mas não é um trabalhador. Não é um simples trabalhador. É um instrumento da espiritualidade que está absolutamente ao seu redor, intuindo ele, da mesma forma que intuiu o dirigente a proferir a palestra inicial, a prece inicial. Estes trabalhadores que são especializados, são médicos, psicólogos, são todos espíritos especializados a intuir o equipamento para que ele possa dizer ao assistido a melhor opção possível. E muitas vezes o problema é orgânico, né? Vê-se que o problema do indivíduo é um problema orgânico e ele vai receber os tratamentos necessários. Mas muitas vezes o problema não é físico, o problema é espiritual. E tenha certeza que quando o problema é espiritual, a culpa não é só de um, a culpa é sempre dos dois. Porque não existe obsessor que não obsedie alguém que lhe permita fazer isso. Porque para que o obsessor possa ter acesso ao indivíduo, eles têm que estar em sintonia. Se não estiverem em sintonia, eles não vão conseguir se ver ou se falar. E assim, o dirigente do atendimento fraterno dará toda a orientação. Venha 4 sextas-feiras, 3 quarta-feiras, né? Faça o evangelho no lar. Me dê o seu nome para passar pela sessão de desobsessão, tratamento espiritual, né? E aí o trabalho é desenvolvido. Quando você chega à casa espírita também, muito comum você colocar o nome no livrinho de... Me avisa aí, hein, para eu correr. No livrinho, né, de entrada, olha, coloca aqui o nome para a gente poder, né, fazer uma vibração. Vamos entender como que funciona isso. Plano espiritual não lê papel, não lê tinta, ele lê energia. Ele lê o que você imprime com o seu sentimento. Se você está saindo de casa, você diz, põe meu nome lá, vai no centro, põe meu nome, do meu tio, da minha vizinha, da minha mãe, do meu pai, do meu vizinho, você vai pôr. Mas simplesmente por pôr. É um papel em branco. Italiano mesmo. É um papel em branco para o plano espiritual. Porque você não imprime energia ali, ele vai colocar o aparelho dele e não vai ler nada. Mas se quando você coloca o nome, você colocou sentimento, você escreveu com o seu coração, aí sim, as letras brilham, e todo o histórico, pelo simples nome grafado no papel, eles colocam o aparelho, e daquele nome sai toda a ficha, o prontuário desta pessoa que você colocou. E pelo aquilo que você está pedindo, eles avaliam se é digno ou não, né? Se é possível ou não, e aí eles vão fazer o que for possível. Mas se não tiver sentimento, se não tiver amor, nada acontece. Nos trabalhos também, muitas vezes, talvez algum de vocês já tenham visto, que
Um trabalhador da casa, em algumas situações, ele se dispõe a trazer uma mensagem do plano espiritual. Chico fazia muito bem isso, né? Algumas casas têm trabalhadores de psicografia que trazem mensagens edificantes, né? Aonde o mentor dele, ou o mentor da casa, do plano espiritual, traz uma mensagem de cunho moral, para que possa dar uma ideia do sentimento que é necessário. Quando o Chico fazia suas mensagens, ele fazia através da psicografia. E a psicografia, ela se dá de 3 formas básicas para a gente poder entender. A psicografia, ela pode ser intuitiva. É aquele médium que recebe a informação, é inspirado por aquele sentimento e escreve com as suas palavras. Você tem um médium semimecânico, que é aquele que escreve, mas tem consciência daquilo que ele está escrevendo. Ele não comanda a mão, ele não decide o que vai ser escrito, mas ele tem consciência do que está acontecendo. E vocês têm os médiuns inconscientes, que era o caso do Chico, por exemplo, né? Que ele entrava em transe e não sabia, não tinha a menor noção do que ele escrevia. Tanto que Chico tinha até a 4ª série primária. Ele escrevia em inglês, francês, alemão, de trás para frente, uma carta em cada mão, uma carta na mão esquerda, uma carta na mão direita, cada um dizendo coisas diferentes. Como explicar isso? Vaidade dos espíritos, queriam se mostrar também, mas é para mostrar que é assim que funciona. E o médium absolutamente inconsciente, ele não sabia o que ele escreveu. E assim funciona de 3 formas. Você precisa do médium para poder fazer a escrita, o espírito comunicante, né, que vai trazer a mensagem, mas todo espírito comunicante, ele é acompanhado do seu mentor, para que ele, por isso o espírito que vem trazendo uma mensagem, principalmente espíritos desencarnados, eles ainda estão fracos, eles ainda estão em processo de fortalecimento, e o mentor é importante para lhe manter a sustentação energética, para que ele possa transmitir a sua palavra. E acreditem, é muito difícil, requer muito esforço, requer um grande desprendimento de energia do espírito comunicante para poder fazer a mensagem para o médium. O trabalho do médium é o mais fácil, o trabalho do plano espiritual é o mais complicado. Aqui, o passe. Como se dá o passe, né? Você senta na cadeira e vem um médium e fala. O que ele fala? Palmeiras não tem mundial. Não, ele não fala isso, né? Como é que o médium fala? Por quê? Exatamente. Para que quando você entra no local do passe, você esteja com a sintonia que o ambiente necessita para que o passe possa fazer efeito. E o passista, ele também é acompanhado do seu mentor, que ele fortalece ainda mais o perispírito, para que a energia destinada ao assistido possa ser plena. E aí, tá. Eita, mas agora foi. Minuto só.
Vou tentar acelerar um pouquinho mais então. Então, no passe, aquele negócio que eu falei da sintonia é fundamental. É por isso que fala, pense em Jesus, para que todos tenham equilibre a sintonia. Mas se você estiver no passe realmente pensando em Jesus, aí sim, o seu perispírito irá se dilatar e as energias que o passista estiver colocando realmente terão mais efeito. Mas se você estiver pensando no problema do trabalho, no relatório que tem que entregar, na situação que você está vivendo aí, amanhã não vai acontecer e muito pouco daquele trabalho, daquela energia que está se colocando, ele vai poder fazer efeito. E a água? A água é muito importante também. Por que a gente toma uma aguinha depois do passe? Né? Porque a água é o elemento químico mais fácil manipulação que nós temos no nosso planeta. A água é composta basicamente de duas coisas: hidrogênio e oxigênio, né? Então, como ela é de fácil manipulação, o plano espiritual, quando você está na zona de passe, ele está passando um scanner em todo o seu corpo e vendo o que você realmente precisa. E quando você vai tomar aquela aguinha, não é água, é remédio. Porque ele vai colocar, esse precisa de paciência, esse precisa de tolerância, esse precisa de um pouco mais de amor, esse precisa de um pouco mais disso, daquilo. E eles vão energeticamente, ministrando a energia, copo por copo, indivíduo por indivíduo. E você bebe aquilo que você precisa. É claro que é uma dose absolutamente homeopática. Não adianta você beber paciência, sair daqui e xingar o cara que não te deu passagem na hora de ir embora para casa, né? Mas é uma dose homeopática, pouco a pouco. Vocês podem perceber que nós passamos por um momento difícil agora, mas daqueles de vocês que com certeza o ano que vem vão iniciar o seu estudo, né? Vai ter estudo, né? Ano que vem? Daqueles de vocês que vão iniciar os seus estudos, ou daqueles que já assim o fizeram, podem perceber como era a sua atitude no início do seu aprendizado e como é a sua atitude um ano depois. Alguém aqui já fez estudo na casa? Como era antes e como ficou depois? Mais calmo, mais paciente, mais tolerante. É essa a ideia do estudo, né? Essa a ideia. E é muita água fluidificada, né? E assim os espíritos vão trabalhando e trabalhando e trabalhando. Agora eu vou falar bem rapidinho com relação ao... Você ganhou 5 minutos. Hã? Você ganhou mais 5. Ganhei mais 5? Então, ótimo. Vamos falar um pouquinho como funciona o trabalho mediúnico, né? Principalmente para aqueles trabalhadores que trabalham na mesa mediúnica. A Casa Espírita tem um trabalho chamado trabalho mediúnico, né? Onde basicamente ela se concentra em médiuns. Estes médiuns se reúnem normalmente uma vez por semana para tratar justamente dos casos de obsessão e desobsessão dos desencarnados. E não pense que são só os obsessores que precisam de tratamento. Milhares e milhares de espíritos procuram a casa em absoluto desespero. Porque se você estivesse num local totalmente escuro e você visse uma fresta de luz no canto de um lugar, aonde você iria? Para aquela fresta de luz. E o centro espírita é uma fresta de luz num breu de dificuldades. Então eles veem a casa espírita como um norte, uma necessidade, porque eles batem em algumas casas, né, algumas denominações religiosas que não o aceitam, que o discriminam, que o desprezam, que acha que ele só porque é espírito, ele é do capeta, ele é do demônio, ele vai querer fazer coisa ruim, e não necessariamente. Muitas vezes é um espírito que desencarnou e não sabe que está desencarnado, ou ele desencarnou, sabe que está desencarnado, mas está perdido, não sabe onde é a casa dele, não sabe onde é o trabalho dele, ou ele foi na casa dele, ninguém vê, foi no trabalho, ninguém vê, ele pega ônibus, ele tem fome, ele tem frio, ele tem sede. Espírito tem tudo isso, tem fome, tem frio, tem sede, tem sono. Por quê? Porque ele ainda está muito arraigado ao seu materialismo.
Ele ainda está muito preso ao corpo dele. Tem espíritos que ficam ao lado do seu cadáver por semanas. Aí quando começa a apodrecer, ele fica com um negócio, e a gente vem tratar ele aqui. É complicado. Se ele não tem o conhecimento, se ele era essas pessoas que cultuam muito o corpo, que acham que o seu corpo é a única coisa mais maravilhosa do mundo, quando eles perdem esse corpinho, o espírito fica completamente transtornado. E ele não aceita aquilo, e ele se revolta com aquilo. Adianta? Não adianta. Então vai ter que fazer o quê? Tratamento, esclarecimento, e isso os médiuns fazem no trabalho de desobsessão. Aí, estes médiuns se reúnem, né? Normalmente tem os médiuns que sentam na mesa, que são os médiuns audientes ou clarividentes, e ao lado deles ficam os médiuns de sustentação, porque a sustentação é importantíssima. Porque quando a gente faz um trabalho de desobsessão, muitas vezes nós recebemos espíritos das trevas, trevosos, espíritos revoltados, e os médiuns têm que estar preparados, né, e suportados energeticamente para poder suportar aquilo. E aí o trabalho se desenvolve, aonde o médium, normalmente que é o doutrinador, o médium recebe, né, o espírito, e normalmente ele faz o que nós chamamos de psicofonia, né? Psicofonia é a palavra, né? Não que o espírito ele entre dentro do médium, e sim é aquilo que nós vimos, é um trabalho mente a mente. Então a mente do espírito desencarnado entra em contato com a mente do médium, né? Que seria perispíritos. Os perispíritos se unem e existe a comunicação, aonde aqui essa que mostra melhor. Aqui onde o médium consegue captar a mensagem, aonde o perispírito do médium ele fica junto com o seu corpo, mas em contato com o espírito comunicante. E o dialogador vai conversando com o espírito, tentando orientá-lo, dando-lhe as melhores opções para que ele possa sair daquela monoideia de raiva, de ódio, de rancor, de vingança. Pois tudo o que nós fazemos só faz mal para nós. O mal que nós fazemos só faz mal para nós. Nada do que nós fizemos de mal ao outro pode prejudicá-lo, pois o mal que eu faço só faz mal a mim. O mal que eu faço ao outro só faz mal a ele se ele se contaminar com o meu mal e fizer o mal também. Pois eu só posso ser responsável pelas minhas atitudes e não pela atitude dos outros. Então quando alguém me faz o mal, eu perdoo. Porque se eu não perdoá-lo, a minha energia vai estar conectada a ele até que ocorra o desenlace das partes. Porque o contrário do amor não é o ódio. O ódio é um sentimento que une duas pessoas. O amor é um sentimento que une duas pessoas, não é isso? E o ódio é um sentimento que faz o quê? Que une duas pessoas. Eles só estão em sentidos opostos, mas é o mesmo sentimento. O contrário do amor é a indiferença. Quando eu vejo na televisão, acidente na rodovia tal, morreu 5 pessoas. Eu ouço aquilo e não acontece nada. Mas se eu sei que é a minha família que estava lá dentro daquele carro que faleceu 5 pessoas, aquilo diretamente atinge a mim. E eu vou sofrer por causa daquilo. Por quê? Porque eu me importo. Né? Eu me importo. Então, a indiferença é o contrário do amor. E aí, enquanto nós não perdoarmos todos os nossos desafetos, enquanto nós não precisarmos mais perdoar, porque entendam, Deus não perdoa. E Deus não perdoa porque Ele não se ofende com o mal que nós fazemos. Deus nos vê como ainda bebês infantes, espíritos ainda necessitados de evolução. E Ele simplesmente nos dá a oportunidade para nós podermos rever as nossas más tendências. Essa oportunidade se chama encarnação. Então aproveitem bem essa oportunidade. Milhares de outros espíritos gostariam de estar onde você está, de ser quem você é, ter o seu corpo, ter a sua família, ter o seu emprego, dirigir o seu carro. E muitas vezes nós reclamamos do nosso corpo, da nossa família, do nosso carro, do nosso emprego, de tudo, da nossa casa, de tudo, enquanto milhares dariam tudo para ter um dia do que nós somos hoje.
Então, aí, esses espíritos, muitas vezes sofredores, vêm até a casa espírita e trabalham com esse trabalho da casa. Quando o trabalho se inicia, em verdade, as 4 paredes que cercam o trabalho, elas desaparecem. Elas criam um infinito e o centro espírita se transforma absolutamente num hospital. Um hospital de espíritos necessitados. Porque todos eles vêm com dor, com problemas, com dificuldades, dores físicas mesmo. Neles as dores são físicas, mas o espírito é energia. Energia não dói, não tem braço, não tem perna. Por que dói a cabeça? Por que dói o braço? Por que dói a barriga? Ele não tem braço, ele não tem barriga, ele não tem perna. Ele é um espírito, ele é uma energia, mas ele ainda está apegado ao seu corpo material e ele se vê dessa forma. Então para ele a dor é igual, né? Por que quando nós vemos o espírito, nós vemos ele com 2 braços, cabeça, olho, tudo? Porque é assim que nós vamos reconhecê-lo. Porque quando nós vemos os nossos pais, nossos parentes em sonho, nós os vemos como eles eram, talvez até um pouco mais jovens, né? Um pouco mais dispostos. Por quê? Porque é a maneira que eles gostariam que você visse, que muitas vezes é o momento em que ele melhor se viu na terra. E a gente fala: por que preto? Por que velho? Por que tantas pessoas cultuam o preto velho? Porque o preto velho, muitas vezes, na encarnação daquele espírito, foi o melhor momento em que ele viveu na vida dele, né? Ele pôde curar pessoas, dar conselhos, ajudar, mesmo sendo escravo, mesmo sendo agredido, mesmo sendo açoitado. Ele perdoou o seu dono de engenho, perdoou o capataz e ajudou pessoas a curar pessoas. Então, o preto, o velho, porque espírito não tem cor, não tem sexo, né? Mas é aquele momento em que ele se sentia melhor quando era preto velho. Não tem problema, podia ser um japonês amarelo, podia ser um brasileiro azul. É o momento em que ele melhor se via. E aí o espírito obsessor muitas vezes é trazido, ele entra em comunicação com o médium e é feito todo um tratamento, onde o dialogador vai trabalhar esse espírito e muitas vezes ele é levado. O que é uma das condições muito usadas no trabalho de desobsessão é a tela mediúnica. Porque o espírito muitas vezes ele chega acusando, pondo o dedo em rir, dizendo: eu sou a vítima, você me traiu, você me matou, você fez isso, você fez aquilo. Quando se coloca a tela mental dele, na tela mental vai se ver o passado dele e ver que em verdade ele não é a vítima, ele é o algoz daquele que ele está tentando prejudicar. E aí, esse trabalho todo é desenvolvido dentro do plano espiritual. Isso aqui dá uma palestra, só isso dá uma palestra, mas eu tenho que correr um pouquinho mais, porque nós estamos em cima do tempo. Então, não dá para aprofundar um pouco mais isso, por causa que o conhecimento é médio, então a gente tem que pincelar. Mas muitas vezes nós no trabalho de mediunidade, encontramos espíritos que estão desencarnados há 200 anos, há 300 anos, feitores, donos de engenho, que estão mortos há 200, 300 anos, ainda vagando, procurando conhecimento, procurando ajuda, procurando alguém que lhe dê o conhecimento para que ele possa não mais sofrer, porque quem faz o mal sofre demais. O plano espiritual não é que não perdoa, ele dá aquilo que a pessoa precisa para a sua evolução. E aí nós vamos desencarnar e, ao medida do possível, nós vamos ser levados às colônias espirituais, que tem várias, né? Nosso Lar é uma delas, mas aqui em São Paulo, Nosso Lar fica no Rio de Janeiro, né? Nosso Lar fica no Rio de Janeiro. Tem uma colônia em São Paulo, tem uma colônia gigantesca em cima do Mato Grosso do Sul. Acho que a maior colônia que tem no Brasil fica em cima do Mato Grosso do Sul. Na Amazônia tem, no Nordeste tem, em tudo tem. Essas colônias, a maioria delas são lindas, são maravilhosas, mas como nós vimos no Nosso Lar, mas o umbral também, que fica parede a parede. Ou vocês acham que... Vocês viram o Nosso Lar? Vocês viram o muro do Nosso Lar? Ele tem 8 metros de altura e 3 metros de espessura. Por quê? Para ninguém sair? Não, é para quem está fora não entrar. Porque o Nosso Lar fica encravado no meio de um umbral. Fora dos muros de Nosso Lar habita todos os habitantes do umbral. Então aqueles querem não só entrar, como destruir o Nosso Lar. Porque se não está bom para mim, não pode estar bom para ninguém, né? Se eu não posso ser feliz, ninguém pode ser feliz. Então eu vou destruir ele lá, vou destruir lá. Mas o que acontece?
O umbral é exatamente igual ao nosso lar. A diferença entre um e entre outro, por que no umbral é tudo feio, cinza, chão lamacento, aquele cheiro de enxofre, aquela coisa ruim? Porque é as formas de pensamento dos indivíduos que lá habitam. Aqueles que habitam o umbral estão pensando no mal, na vingança, na raiva, no ódio, e isso só dá para plasmar esse tipo de ambiente, né? Mas se eu estou plasmando o bem, o amor, a caridade, a evolução, eu consigo plasmar com essa energia coisas maravilhosas, casas, pássaros, árvores, alamedas e tudo mais. Então, e eventualmente ir até estes locais de dor e sofrimento, resgatar alguns irmãos que lá estão, para que eles possam ser tratados. Mas eu não vou levar todos, eu vou levar aqueles que já estão em condições de serem tratados. André Luiz ficou 8 anos no umbral. Por que ele não foi no primeiro ano? Por que ele não foi no segundo? Por que ele não foi no 5º ano sofrendo? Porque ele ainda não estava pronto, ele não estava preparado. Ele só conseguiu ser acolhido quando ele estava pronto. E o que foi que o seu benfeitor falou para ele quando ele falou isso? André Luiz questionou aquele que vinha buscá-lo: mas por que vocês demoraram tanto para vir me resgatar? E a resposta foi: nós estávamos aqui desde o primeiro dia, é você que não nos via. Só no momento em que ele estava pronto para ser resgatado, ele foi resgatado. Nem um minuto a mais e nem um minuto a menos. E esses são os legionários de Maria, né? Aqui o André Luiz sendo resgatado, né? Foram para os servos de Maria, aonde levam principalmente os suicidas. Porque apesar de tudo, André Luiz foi um suicida, né? E para nós vemos quanto o plano espiritual leva isso a sério. Allan Kardec foi advertido pelo seu mentor de que se ele continuasse exagerando nos seus trabalhos, ele também poderia desencarnar como um suicida. Porque Allan Kardec, no término da sua vida, e ele morreu de aneurisma cerebral, ele estava tão entretido no seu trabalho que ele dormia de 3 a 4 horas por dia. Porque ele sabia que logo ele iria desencarnar. Ele falou: ainda tenho muita coisa para fazer, eu não posso perder tempo. Ele dormia de 3 a 4 horas por dia para trabalhar o dia seguinte ainda mais forte. Ele foi advertido: se você continuar assim, você vai desencarnar por suicídio, e nós não vamos poder te ajudar. E aí, eu vou acelerar um pouco mais, porque já deu tempo, né? Falar que o nosso perispírito, ele não é rígido, né? O perispírito, ele é maleável, tanto que nós conseguimos moldar a nossa personalidade, a nossa imagem em espírito, numa encarnação próxima. Mas outros espíritos podem também, em função das suas inferioridades, moldar o seu perispírito de formas diferentes, com tentáculos, com garras, com chifres, orelhas e tudo mais que a gente vê. É um molde do perispírito, dependendo da evolução ou característica de cada espírito. E os espíritos desencarnados, eles também muitas vezes se aproveitam daqueles encarnados, porque quando nós desencarnamos, nós somos absolutamente aquilo que nós somos encarnados. Então, se o indivíduo desencarna e é alcoólatra, ele vai continuar dependente de bebida quando está desencarnado. E como que ele consegue saciar a sua sede de bebida? Se encostando em outro alcoólatra, absorvendo aquele vapor etílico do indivíduo e incentivando ele ainda mais a continuar no vício, pois assim ele vai continuar absorvendo isso. E isso acontece com todos os vícios do cigarro. A pessoa que fuma, quando no plano espiritual não tem Marlboro, não tem Free, não tem Carlton, não tem esses cigarros, não tem cigarro no plano espiritual. Como que ele fuma? Como que ele sacia a sua vontade de fumar? Se encosta no fumante, absorvendo toda aquela nicotina que ele exala. E assim é pelo sexo, é pelo jogo e pelas outras tantos vícios que nós temos em nossas vidas, que muitas vezes somos mais difíceis de sair dele, porque os espíritos, os nossos obsessores que nos acompanham, querem que nós fiquemos ali. E a gente sabe que um vício não leva ninguém a um bom lugar. E aí ele vai e absorve todo esse vício nosso.
E o mais importante que nós temos que ter consciência é que a vida continua. E a nossa responsabilidade para com a próxima vida é por absolutamente aquilo que nós fizemos nessa. E não sejamos inocentes ao ponto de achar que ninguém está vendo. Eu vou fazer isso, mas eu não vou contar para ninguém. Porque o juiz mais implacável, aquele mais duro, está de olho em você, e que se chama a sua consciência. Todos nós seremos julgados absolutamente pela nossa consciência. E somos nós mesmos que vamos nos aplicar os mais terríveis penas. Pois nós vamos ver que nós falhamos muito naquilo que nós nos propusemos a fazer. E lembrem-se, a vida continua. E esta casa está aberta para que possa nos dar a orientação necessária para que, não só nessa, como na próxima e nas vindouras, tudo seja de acordo com o nosso planejamento. Muito obrigado. Fácil. E assim, vamos relaxar o nosso corpo, buscar uma posição confortável, e agora relaxados, ainda sob o efeito da energia que paira sobre nós, vamos elevar o nosso pensamento. Vamos pensar em Jesus, Mestre Nazareno, que tanto nos ensinou o amor. E este amor, neste momento, concentrado pelo pensamento de todos, que possamos levar aos hospitais e leitos de dor, a todo local onde padeça o sofrimento de um irmão, que lá possamos estar a fim de lhe aplicar o lenitivo necessário, para que ele possa ultrapassar mais essa provação. Um pouco mais adiante vamos encontrar nossos irmãos moradores de rua, muitas vezes ancorados nos vícios e das más escolhas que fizeram. Que possamos plantar no seu coração a semente da paz e da esperança. E ainda, nesta jornada de amor, vamos a todas as casas de oração, todos os locais onde se professem o nome do Cristo, todas as casas que promovam a evolução moral do indivíduo, em especial a esta humilde casa, que possamos intuir a todos os seus dirigentes e trabalhadores, que possam permanecer no trabalho do amor, da caridade e do perdão. E de uma maneira toda especial, vamos nos dirigir até a nossa casa, o nosso lar, onde já estamos nos aproximando, já adentramos o portão, já passamos pela porta principal, e no interior da nossa residência, a nossa presença esparge uma luz tão alva, tão clara, tão intensa, que ela se espalha por todos os cômodos, dissipando todas as trevas, todos os miasmas, todo o mal, toda a inveja, todo o orgulho, toda a vaidade, todo o pessimismo que lá se encontra, preenchendo todo o ambiente com paz, com amor, com tranquilidade, paciência, indulgência. E assim, já de volta da nossa jornada de caridade, já no nosso assento, elevemos ainda mais nosso pensamento ao Mestre Jesus, pedindo para que Ele possa intuir a cada um destes teus humildes tarefeiros, para que possamos seguir a nossa jornada, entendendo cada vez mais a responsabilidade que temos para com a oportunidade que nos foi dada, trabalhando cada vez mais as nossas más inclinações, buscando mais o Evangelho, e com a consciência do dever que temos, do amor, da caridade e do perdão. Que assim seja, graças a Deus.
Nós agradecemos então José Samuel mais uma vez pela belíssima palestra dessa noite. A gente agradece a presença de todos, uma boa noite, bom descanso e até a próxima semana. Obrigado.